O passado nunca foi, o passado continua. O que amanhã vai ser futuro, depois de amanhã virou história. Assim nasceu nossa cidade. Passagem obrigatória dos tropeiros seguir viagem até a cidade de Cachoeira. Eles paravam aqui nos Três Riachos para beber água pura e dar comida pros animais da tropa. Aqui passeava, contava história, aqui descansava à sombra dos arvoredos da Caatinga. Ninguém podia prever que nesse sertão nasceria uma princesa. Hoje uma mulher de respeito, cidade grande, com cara de capital, um paraíso com nome de feira. Como uma mãe de braços abertos, ela acolhe a todos indistintamente, cada um à mercê da sua sorte, cada filho trabalhando para vê-la crescer. Feira de Santana, cidade entroncamento rodoviário, nas últimas décadas, estimulada pela sua posição geográfica, assistiu um extraordinário processo de transformação em todos os sentidos. Portal de acesso ao sertão. Aqui começa a saga do nordestino, que assiste ao progresso e ajuda a construir o futuro. Cidade que tem na sua história a construção e o crescimento voltado para o comércio. Esta foi sempre a sua vocação. Um dos seus nomes foi Cidade Comercial de Santana. O crescimento se fez por homens e mulheres que contribuíram muito para ela ser hoje a maior cidade do interior do estado da Bahia. Suas avenidas largas, seu comércio pujante, sua pecuária forte, seu centro industrial gerando riqueza e emprego, suas universidades produzindo cultura e exportando talentos humanos. Tudo isso faz de Feira de Santana uma cidade completa. O futuro não se constrói sem o passado, sem a história. Se hoje há o presente e haverá o futuro, é porque houve um passado de glória que muito orgulha a nossa gente. Esta é Feira de Santana. Feira de Santana é uma cidade moderna e que não tem conservado seus monumentos, suas referências do passado. É uma arquitetura hoje modernosa de edifícios, porque a cidade cresceu muito motivado pelos seus entroncamentos rodoviários e também pelo surto de progresso, principalmente depois de 1960, com a industrialização e a urbanização forçada. Eu, por exemplo, fui criança na Praça dos Remédios. De 1 ano até os 14 morei ali, embora a igreja, que talvez seja mais antiga do que a da Matriz, está mais ou menos conservada. Agora, a Feira de Santana tem outras coisas, mas ainda existe o Campo do Gado no caminho da Ponte Rio Branco, enfim, outras coisas como aquele prédio de João Pedreira, que deve ser recuperado, e a casa atribuída a Ana Brandão no Casarão do Areal, que esses são marcos importantíssimos porque foi a colonização e a feição de Feira como cidade. A cidade da Feira de Santa Ana surgiu no alto da Boa Vista da Fazenda dos Olhos d'Água, precisamente onde hoje é a Matriz de Santa Ana.
Em torno da capela ali construída, foram surgindo residências. E as residências se transformaram em ruas. Uma delas, a rua direita, que saía de frente à capela até a Praça Flores da Mota, que mais tarde mudaram, a Câmara de Vereadores mudou o nome para Rua Conselheiro Franco. Paralela a esta rua surgiram duas ruas, que foi a Rua de Aurora do lado oeste e a Rua do lado leste, era também conhecida como Rua de Cima, passou por vários nomes. 7 de Novembro, Manuel Vitorino Pereira e Marechal Deodoro, como nós conhecemos hoje. Marechal Deodoro não terminava como hoje termina na Praça João Pedreira, ela continuava até a Praça Flores da Mota, mas com outro nome, o nome de Salles Barbosa. As duas juntas, no início, era conhecida como Rua do Meio. Olha, eu estou me lembrando aqui da Praça Bernardino Bahia, nos anos 40 e 50. Era uma praça muito interessante, muita coisa boa, onde a garotada brincava, onde as famílias à noite se reuniam e as filarmônicas no final de semana tocavam. Junto à Praça Bernardino Bahia estava a casa de meu pai, que era uma casa grande, uma casa bonita, onde nós convivemos muitos anos ali, toda a família e mais os amigos. Eu posso dizer que Feira me prendeu por tudo, pela infância, as amizades, o comércio que eu tive em Feira, a vida familiar. Feira para mim foi realmente uma cidade muito importante e que prendeu muito a minha vida. O Colégio Santanópolis foi um marco definitivo e importante na cultura e educação de Feira de Santana. Localizado numa área privilegiada, no centro da cidade, os grandes mestres que lá atuaram, tendo sempre em mente a educação, a cultura, a socialização. E um detalhe eu me lembro muito, quando o então aluno de lá, Carlos Pires, poeta inteligente, subia nas árvores e declamava poemas de Castro Alves. Eu ficava encantada com aquilo. Parava e, confesso, filava a aula para apreciar o poeta dizer poemas em cima da árvore. Olha, me orgulho muito de ter sido aluna e depois professora do Colégio Santanópolis, o inesquecível Colégio Santanópolis. A preservação do patrimônio arquitetônico de Feira de Santana tem sido problemática, por duas razões especiais. Primeiro, porque a cidade ficou, como uma cidade recente, ficou à margem dos planos de preservação. Quer dizer, a cidade até recentemente não tinha nenhum monumento arquitetônico tombado. Só de alguns anos para cá que os coretos foram tombados e, mais recentemente, o prédio da Prefeitura Municipal. Em segundo lugar, porque a população não compreende, não compreendeu até agora, a necessidade de preservação do seu patrimônio arquitetônico. E isso tem sido prejudicial para a manutenção do nosso patrimônio, em particular porque as pessoas que têm prédios no centro da cidade geralmente têm adotado uma política de demolição para transformar esses espaços em simples estacionamento. Esse conjunto harmônico foi sendo destruído progressivamente e com mais intensidade a partir dos anos 70. De lá para cá eu venho acompanhando todo esse processo de destruição e documentando, em particular, a partir dos últimos 15 anos. Eu me interesso em especial por esse tipo de preservação, porque, sendo arquiteto, eu tenho assim, uma curiosidade em particular por esse tipo de patrimônio da cidade. Qual paixão do homem pela amante? Qual amor perdido que fere como um espinho? Qual terra forte e seca que a paisagem agride? Qual flor encantada que nasce com carinho? Oh, lá abençoado de tantos forasteiros, cidade encantada, princesa do sertão.
berço sagrado de tantos guerreiros, sua beleza desponta como a canção. Foi muito agradável para mim poder ter essa oportunidade de falar sobre o Campo do Gado, especificamente sobre o Campo do Gado. E eu tive a oportunidade de frequentar com meu pai, já na infância, o Campo do Gado, que hoje é o Museu de Artes. Boiadas enormes chegavam para ser comercializadas em feira. Alcancei a feira ainda com 9 automóveis. Toda segunda-feira os vaqueiros, propositalmente, soltavam um boi. E vinha a vaqueirama toda atrás, correndo 20 ou 30 vaqueiros para pegar o boi. No mais, que todos conhecem, a feira cresceu, se tornou uma metrópole de mais de 500 mil habitantes. E eu sou feliz porque aqui nasci e aqui pretendo morrer. Aparece uma fotografia com muitos animais, alguns carros, caminhões antigos, e dá a impressão de que aquilo eram os tropeiros, eram animais de tropeiros. Na verdade, não eram. Ali eram moradores da região, especialmente da roça, do mato, da vizinhança, que vinha para o dia de feira e amarrava os animais nas árvores. Os tropeiros, esses vinham diretamente para as casas comerciais grandes, as grandes distribuidoras. Há uma coisa interessante também que não consta, mas eu soube através do próprio Dr. Gastão Guimarães. Quando foi construído o alicerce, a primeira pedra foi lançada na igreja do Espaço, ele colocou 1 litro cheio de documentos da época, as pessoas que contribuíram, que fizeram, como foi feita. Enfim, um documentário dentro de litros vazios e pôs na pedra fundamental. No ano de 1917, o coronel Agostinho Flores da Mota era intendente e requereu aos conselheiros a permissão para a construção de um coreto para embelezamento da cidade, transformando assim a Praça do Fumo, que depois tomou o nome de General Câmara, e depois veio ter o nome que hoje ainda é conservado, o nome de a Praça Flores da Mota, onde aos domingos as filarmônicas iam fazer retretas e a sociedade de feira toda ali ficava assistindo as músicas, as filarmônicas, belas músicas, bonitas músicas, até mais ou menos o anoitecer. Entre os anos de 1915 e 1916, foi construído pelo governo municipal, na Rua Conselheiro Franco, um prédio para funcionar uma escola primária. O prédio foi construído na mesma época em que foi erguido o da Escola João Florencio, onde hoje funciona o Arquivo Público do município. Em 1º de junho de 1927, ali passou a funcionar a Escola Normal de Feira de Santana e em 1968 foi instalada a Faculdade de Educação, embrião da Universidade Estadual de Feira de Santana. Em 1995, o prédio foi transformado no Centro Universitário de Cultura e Arte, continuando a prestar inestimáveis serviços à cultura, à educação e às artes da Feira de Santana. A Praça da Matriz, Os Irmãos Senhor Galvão, foi palco dos principais acontecimentos de nossa cidade. Lá se realizava a Festa de Santana e, onde hoje é Presidente Médici, existia a estação ferroviária com o embarque do gado para as principais cidades. E uma coisa que me marcava também, e era interessante, que nós assistíamos esse embarque e de vez em quando soltavam uma reis e que percorria a praça e as ruas, como nas corridas da Espanha. E também uma coisa que me marcou muito foi o embarque das tropas brasileiras para a Segunda Guerra Mundial, quando houve uma consternação muito grande, as famílias, as namoradas,
embarcando os seus pracinhas. Realmente, falar da Praça da Matriz me dá muita alegria. A praça marcou muito a minha infância, com tudo que lá aconteceu. Muita coisa, muitos logradouros em nossa cidade me marcaram, mas a Praça da Matriz foi fundamental, acompanhou a minha infância. Oh, saudade da Praça Padre Ovídio, da Praça da Matriz, do coreto enfeitado, da Rua do Meio, da Meretriz. Oh, saudade dos tempos de menino, da volta da escola, a cabeça em desatino, da moda de viola. Oh, saudade da feira livre da alegria, do sorriso da liberdade, do beco da energia, meu Deus, quanta saudade. Oh, saudade da primeira namorada, da conquista dificultada, do encontro marcado na praça, do beijo roubado na raça. A praça recebeu o nome de Padre Ovídio em homenagem a uma das maiores figuras, talvez a maior de todas, uma das maiores figuras humanas que já viveram aqui, que foi o Padre Ovídio de São Boaventura, que foi um homem, sob todos os aspectos, um homem excepcional em bondade, em caridade, em religiosidade, em prestígio popular. Basta dizer que quando o padre morreu jovem, antes dos 40 anos, para fazer o seu enterro foi necessário que pessoas caridosas saíssem com lista no comércio, recebendo esmola para comprar um caixão para ele, tudo que ele tinha ele dava aos outros, aos pobres. Foi um grande homem e merece a homenagem que tem naquela praça. Estamos sentindo que Feira de Santana está perdendo um pouco da sua memória histórica com a destruição e descaso com seus principais casarões. Estamos vendo Feira de Santana hoje perder casarões de tradição histórica para dar lugar a estacionamentos privativos. Até que Feira de Santana venha definitivamente ter a sua política de tombamento mediante seus órgãos de competência, tais como os institutos históricos e órgãos municipais do meio ambiente, órgãos ligados à cultura de Feira de Santana, instituições todas interessadas em manter uma tradição histórica em Feira de Santana. Feira de Santana merece realmente ser retratada ainda pelos seus casarões históricos que merecem ser preservados. Olha, minha gente, eu cheguei em Feira de Santana na década de 40, que fui pelo meu irmão Laudilino Pedreira, que na época era gerente do Banco Econômico, para estudar em Feira de Santana. E aqui encontrei uma cidade pequena, mas uma cidade muito acolhedora. Uma cidade que tinha praticamente 3 ruas. Era a Conselheiro Franco, chamada Rua Direita, a Rua do Meio, que era a Rua Marechal Deodoro, incorporada com a Salles Barbosa, e a Avenida Senhor dos Passos, com seus casarios, com suas belas mansões. E tive a oportunidade, nessa época, já de conhecer um homem importantíssimo na vida de Feira, que foi José Joaquim Lopes de Brito. Doutor Brito, conhecido, foi ele quem traçou, quem deu vida a esta cidade, que fez essas ruas bonitas, que transformou Feira nessa grande metrópole que é hoje. Uma cidade encantadora, uma cidade que é a porta do sertão brasileiro e uma cidade que torna-se metrópole a cada momento, sendo realmente a cidade que todos nós imaginávamos no passado, por ser Feira um maior entroncamento rodoviário do país. Fico feliz em participar de um trabalho tão bonito como é esse e mostrarmos no vídeo a grande Feira de Santana de hoje, mas não esquecermos nunca de que foi uma cidade pequena e muito acolhedora, onde o manto de Senhora Santana acolheu o tempo inteiro todos os chegantes e transformaram em filhos dessa cidade. A Rua Direita, que hoje é Conselheiro Franco, era onde se festejava os eventos de Feira de Santana, inclusive a Festa de Santana, e o próprio carnaval, que não era micareta, se processava também naquele pedaço da praça até chegar à Matriz. A Senhor dos Passos realmente hospedou famílias tradicionais. Era, na realidade, um pedaço de rua onde hospedava
as famílias tradicionais de Feira de Santana, de forma que Feira de Santana, sem dúvida nenhuma, o seu passado foi realmente arranhado de uma maneira cruel, podemos assim dizer, porque hoje você está procurando renascer aquilo que se perdeu. Tudo isso a gente se recorda com emoção, com saudade. Eu me sinto muito feliz de você ter me oferecido essa oportunidade de dizer algumas palavras sobre a minha terra. Mas eu posso garantir uma coisa. Eu amo Feira e eu amo a vida ainda. Lembro-me da pequenina feira que começava no Ferro de Engomar, no início, na Avenida Senhor dos Passos, e terminava na Praça Pedro II, nas imediações do Cinema Íris. Lembro-me ainda da sua iluminação a carbureto, dos postes aceso às 6 horas da tarde, e que às 10, 10h30, a cidade ficava completamente às escuras. Ao falar sobre Feira de Santana, principalmente sobre o seu passado, sinto ao mesmo tempo um momento de tristeza e de alegria. De tristeza pelo que se foi, prédios importantes, de alegria por constatar o progresso, o desenvolvimento da nossa feira. Como feira também acompanhou esse progresso revolucionário que nos encanta e que nos embeleza. Falar da Avenida Senhor dos Passos, para mim, tem um grande significado, pela importância que ela tem para a cidade e pela importância que ela teve na minha vida. Porque foi na Avenida Senhor dos Passos que eu vivi grande parte de minha vida, a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude e os meus primeiros anos de casada. Era uma avenida muito bonita, com casarios belíssimos, toda arborizada, uma linda arborização central, além de ter também nela se estar escolas, biblioteca infantil. Mas a Avenida Senhor dos Passos também tinha uma importância para a cidade, porque os eventos ocorriam nela. As procissões, a micareta, os desfiles cívicos, tudo acontecia na Avenida Senhor dos Passos. Com o tempo, ela sofreu transformações. E depois a sua transformação comercial, que se deu inicialmente com os primeiros consultórios médicos e dentários, a instalação deles. Então, eu tenho grandes memórias da avenida. Eu acompanhei a sua história, acompanhei a sua transformação, ela fez parte da minha vida. Quando se fala em preservação da memória de uma cidade, não se deve identificar apenas um prédio, e sim seus documentos. Deve-se identificar suas fotografias, deve identificar as personalidades que fizeram a cidade. A exemplo do que ocorre em família. Quem não quer guardar coisas dos seus avós, dos seus pais, das pessoas queridas que guardaram aquilo com tanto carinho? É preciso que o município, a população, se preocupe muito com a preservação dos nossos sítios históricos, com a preservação dos nossos bens culturais. Ó Feira de Santana, é hora de te agradecer. Agradecer pela acolhida, pelo amor, pela ternura e encantamento da sua generosidade. Bem nascida entre verdes colinas, abrigastes teus filhos, que num gesto de agradecimento fizeram-na crescer. Salve, ó terra formosa e bendita, salve, ó bom filho que soube reconhecer tua acolhida, toda cheia de graça infinita. Olha a tua feira, és do norte a princesa altaneira, princesa que cresce, majestade que se expande, mostrando ao mundo que és a primeira, toda cheia de graça infinita. Tua beleza e teu encanto, teu progresso a muitos partilha, como mãe acolhedora que sabe amar.
sob o manto do céu azulado, mostras para o mundo teus encantos, tua beleza. De Santana és a filha querida, cidade amada, pedaço de chão abençoado. Que sejamos dignos de tua graça, que saibamos amar-te sempre, para que possamos nos orgulhar de te chamar de mãe. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sua natureza. Poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. De Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida, só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira.